Eu vejo que a gente tem muitos espaços de dança e muitas pessoas que fazem dança na cidade, né? E aí é bem complicado falar no geral, porque a gente vive algo tão isolado, porque o artista, ele luta todos os dias para sobreviver e a gente vive dentro de uma bolha, porque infelizmente a gente não tem muito tempo para poder compartilhar com o outro. Eu digo, essa é a minha visão, é a minha forma de viver a dança. A gente não tem tempo, a gente está correndo sempre atrás da máquina para pagar, para poder sobreviver, para poder, enfim. Mas, de alguma forma, a gente entende e compreende quem são essas outras pessoas que fazem dança na cidade. Então, eu acho que, assim, nós temos, sim, uma pluralidade de todas as visões, não só a dança como escola de dança, né? Mas as danças nas escolas, os projetos que existem de lei de incentivo e mecanismos, é, estu, é, pesquisadores da dança. Eu acho que a gente não se encontra, a gente não tem grandes eventos, né? Enfim, tem pessoas que trabalham muito voltado para o festival, porque é um evento que acontece de tamanha importância e que faz girar também dentro da cidade, né? Mas nada se resume só a isso, né? Eu acho que existe sim muita criação, muita coisa sendo feita, muita coisa sendo pesquisada, e eu acho que existe esse volume, porém a gente às vezes não reconhece pelo fato de a gente trabalhar tão isoladamente, assim, olhando para aquilo que a gente está criando e tentando sobreviver no meio disso tudo, né? A gente vai vendo a força que a dança de Joinville tem, mesmo não tendo o apoio necessário, a estrutura necessária como intitulado da capital nacional da dança, né? Mas eu vejo que as pessoas que fazem a dança, que criam a dança em Joinville, têm muita vontade, têm muita garra e muita força, assim, né? Muita paixão pelo que fazem. Então, assim, são vários olhares, né? Olhar de festival, olhar de criação de um projeto de pesquisa, enfim. Eu vou falar de uma coisa que eu percebi depois da pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu passei um tempo fora de Joinville, e o que acontecia antes, como o Fê disse, a gente tem uma bolha como bailarino, né? E a minha bolha deixou eu exclusivamente engessada dentro de um único campo, dentro da dança, né? Por que eu falo isso? Porque eu fui criada, na verdade, né, dentro do balé clássico. Então, foram, tipo, 6 anos da minha vida focada só no balé clássico. Então, eu nunca vi essa pluralidade dentro de Joinville. Para mim, como cidade colonial, como pessoa preta falando agora, sendo bem ríspida em relação à minha fala, é, eu sinto que a cidade ainda consumia muito essa cultura isolada, sabe? Balé clássico, ou alguma coisa alemã, como vem acontecendo ainda, ou uma cultura italiana, X, uma cultura, enfim. E a gente acabou esquecendo da nossa própria essência, sabe? Como pessoa catarinense, ou como pessoa preta e afins, ou enfim, como qualquer outro bailarino dentro da cidade. E depois da pandemia, com essa coisa de você ficar mais consigo mesmo, pensar mais quem é você, aqueles leves chutes na cabeça, leves surtos e afins, eu percebi que as pessoas se instigaram a se conhecer e querer expressar isso para fora, artisticamente falando, né? As pessoas, e aí veio essa onda do audiovisual que deu uma reviravolta tremenda, que foi um fucking gatilho para as outras pessoas também. E fora isso, a pandemia, para mim, pelo menos, me possibilitou a sair desse formato que a gente já conhece, sabe? Essa caixa preta que é o palco, as pessoas sentadas e assistindo de frente, porque a gente se questionava muito no Labarte, por que a gente não faz um espetáculo a céu aberto? Por que a gente não faz um espetáculo onde ainda assim haja a circulação das pessoas e aí a gente consegue permanecer dentro de todos os protocolos? E a partir desse primeiro gatilho de tentar querer ter uma identidade própria, porque para mim todo artista é isso, né? Ele precisa da sua identidade própria. Dentro disso, eu acabei vendo que existiam algumas coisas novas por vir, que estão vindo para Joinville, sabe? Tá caminhando. A gente não tá ainda na melhor fala para falar que é plural. Eu não acredito que ainda seja plural a dança em Joinville. Eu acredito que ainda seja bem segregada, sim, e muito bem é, esquematizada. Não tem nem todas as pessoas que deveriam estar acessando a dança têm esse acesso à dança. Então eu acho que poderia atingir outras pessoas, porque a gente está falando de perfis, certo? Então um perfil só vai impactar
só vai me impactar se ele for mais parecido comigo. Então, cadê as pessoas pretas indo em teatro, sabe? Então, eu acho que é aí que a gente sofre, a gente tem pontos e pontos ainda a serem melhorados. Não é plural, não sinto que é plural. Tá caminhando para, só que é exatamente isso. É estrategicamente pensado para que as pessoas achem que é plural, mas acaba não sendo. Entendeu? Então eu sinto muito isso. Principalmente vindo de fora e já tendo rodado o Brasil inteiro, assim, tipo, morei um tempo em São Paulo, sou da região do Norte, já morei na região Nordeste, já visitei ali no Centro-Oeste ali, né, que é o Cerrado, Goiânia e afins. Então, tipo, a gente quando passa a ter essas outras percepções de como é cada região, quando chega aqui tem um impacto muito grande, pelo menos eu senti esse impacto, né, do tipo de segregar a dança sempre a uma base só, como se a dança tivesse uma base a ser seguida, sendo que não, cada dança tem sua técnica, tem sua vertente, e esse plural que dá, né, ao que era a dança. Então, eu sinto que essa mesma fala que a Ira acabou de colocar, e eu concordo super com isso, sinto que está caminhando, né, que nós aqui somos essas pessoas, tipo, esses sobreviventes que tá ali nessa gata, tipo, que nem Fernando comentou, que é realmente, tipo, quem tá fazendo isso aqui em Joinville é realmente um sobrevivente e resistente, né? Eu apresentei ano passado com Danças que Nunca Farei, com um projeto, né, contemplado pela Elizabeth e tal, assim, e a gente apresentou no Teatro do Céu, que é um local, tipo, riquíssimo e descentralizado, que está precisando muito de cuidados e de manutenções, né? Tipo, a gente passou um perrengue, dançamos com a goteira em cima da gente, assim, e tal. E as pessoas que estavam lá, né, para assistir, que eram ali da região e tal, assim, falaram que estavam com receio de entrar no teatro, porque é colocado que aquele lugar não é para elas. Tipo, é difícil escutar tal coisa, do tipo, eu não queria entrar aqui dentro porque a gente sente que não é nosso lugar, está dentro de um teatro ou de algum evento cultural com tamanha riqueza, assim. Porque eu vim do lugar onde, assim, palco muito raro. Tanto que a primeira vez que eu entrei no Teatro da Paz, que eu fui apresentar um espetáculo de jazz, eu chorei, eu fiquei, meu Deus, eu entrei nesse lugar, eu tô aqui do lado de quem vai entrar pro palco e não do lado de quem tá lá fora, vendo sempre o teatro por fora ali e afins. E aí tá nesse lugar ali no palco, tipo, foi um ápice, assim, de que eu queria isso até pra minha vida. Tipo, o dia que eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, assim, né? E quero que outras pessoas tenham essa oportunidade também. Então, eu acho que falta esse lugar da dança de extraordinário, sendo que a dança é muito ordinária, é muito do povo, das pessoas, o modo como a dança surgiu para o mundo, nasceu para o mundo, assim, veio muito desse lugar, e agora a gente está colocando ela dentro de uma caixa, de uma bolha, do que, sabe? Então eu acho que é isso, exatamente isso, da gente aflorar mesmo e mostrar e entender e ter mais pessoas que compõem o país dentro disso, né? Porque o que compõe o Brasil é preto, é trans, é favela, é mães solos, é crianças em vários estados de vulnerabilidade, sabe? Então eu acho que falta esse lugar de que a dança está nessas regiões em todas. Eu geralmente falo assim, Lê, eu sobrevivi na década, eu comecei a dança, iniciei a dança na década de 90. Por mais que existiam já esses festivais, aonde eu dançava, a escola onde eu dançava e o projeto social onde eu dançava, a gente não sobrevivia de festivais. Na verdade, a gente nunca participava de festivais. O que existia eram empresas que na verdade patrocinavam e a gente dançava em eventos corporativos. Então a gente não tinha a dança como competição. Nós tínhamos a dança como hobby, nós tínhamos a dança como formação, nós tínhamos a dança não só formação artística, mas de caráter, enfim. Nós rodávamos o estado, rodávamos o país, na verdade, levando o linóleo nas costas, montando em ginásio e apresentando para uma cidade um espetáculo completo, né? Não um espetáculo de companhia, porém um espetáculo de escola, né? Nós éramos um projeto social do SESI, então que era um PAIE, Programa de Apoio
Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte Educacional. Então, era essa visão muito social. Então, nós ganhávamos desde sapatilha, figurino. Então, eu via a dança muito mais do que... Eu não entendia esse lado competitivo, na verdade, porque nós não participávamos. Nós começamos a participar no final da década de 90 mesmo, como uma abertura para que pudesse trazer uma projeção maior para um evento grande, no qual a gente poderia ter uma vitrine maior do que a gente já desenvolvia. Então, assim, e com isso, com as grandes escolas que chegaram aqui na cidade, tudo isso mudou. Eu digo porque eu sou sobrevivente da dança na cidade de Joinville, como tantos outros professores, né? Então, eu digo que nós, de uma forma bem pejorativa, assim, que nós éramos o que restou da dança, né? Então, nós ficávamos sempre com as migalhas. Então, aonde era esse espaço que a gente tinha para mostrar as nossas criações? Onde era esse lugar? Porque eu não era um cara culto, conhecedor dos mecanismos de incentivo. Então, o único espaço que eu tinha era exatamente o festival, né? E aí, o festival nunca foi um lugar que eu me sinto confortável, digo eu, Fernando. Sempre a gente está lá, parece que estão apontando o dedo para a gente, de alguma forma estão analisando o teu trabalho de uma forma que é certo ou errado. Eu acho que a arte da dança é muito plural, cada um tem a sua fala, cada um tem a sua forma e a sua visão. E eu nunca me senti bem nesse local, mas assim, uns 10 a 15 anos, eu fui obrigado a sobreviver disso. E aí isso começa a se tornar um vício dentro das escolas de dança e grupo, porque não existe um outro local. Não existe mais uma Praça Nereu Ramos no sábado que a Fundação Cultural nos traga, enfim, faça um convite que a gente possa levar nosso repertório para que seja mostrado para o público em geral, entendeu? Então, as oportunidades que a gente tem ou são esses eventos ou nosso espetáculo de final de ano, de escola, né? Que nem escola eu tinha mais. Eu era uma pessoa que produzia dança na cidade, eu tinha um grupo de pessoas que acreditavam na dança, mas que não cabiam tecnicamente no estereótipo de grandes escolas, né? Mas que eram artistas potentes e que queriam viver a dança, queriam continuar. Então eles me procuravam, eu era um grupo independente que fomentava a dança, mas que o único lugar que eu tinha de projeção eram os festivais. Então, eu fui criando uma história com festivais e eu sou muito grato também ao festival. Eu acho que é uma porta de entrada, eu acho que é um momento que os bailarinos enxergam a grandiosidade e a importância de levar a dança de uma forma com mais responsabilidade, né? Eles começam a ver que a dança é muito maior do que entrar só dentro da sala de aula. Então, a gente começa a trazer mais uma nova realidade, apesar de não gostar, mas apesar de que o festival me trouxe abriu muitas portas e eu fiz hoje eu tenho uma história com festivais também, né? Então, eu acredito assim que é um momento que a gente é necessário a passagem, mas é que foi a única oportunidade que nós tínhamos no momento. Então, assim, às vezes a gente traz essa imagem do festival como algo muito, não errado, né, mas que a gente fica taxando, mas às vezes são as únicas oportunidades que aquela pessoa, ou aquela escola, ou aquele grupo tem de estar ensinando, de mostrar para que veio, o que tá pesquisando, o que a gente tá vivenciando. Eu acho que eu vivi toda essa parte fora do festival, dentro do festival e tendo que sair fora do festival, né? E aí eu trago também esse outro olhar, que esse festival me trouxe oportunidade também, um nicho, né? De participação, como hoje eu ministro cursos em workshop, em festival, eu sou chamado para... Então, de alguma forma, ele abriu um leque de possibilidades para que eu pudesse sobreviver também, né? Que não fosse só a escola de dança, o grupo de dança, enfim. Eu acho que me deu um leque maior. Acho que é isso. Muitas das coisas que eu consegui até hoje foram dentro de alguns festivais, sim, sabe? E foram porque eu nunca tive essa gana de ganhar. Eu sou muito da linha do espetáculo completo, ou de intervenção, sabe? Depois desse processo da caixa que eu tinha comentado, eu comecei a me afastar demais desse universo do festival, sabe? Porque também entendendo que tudo tem um limite, sabe? E eu, como o Fê já tinha colocado, ele tava dentro, ele começou, depois ele saiu, depois ele viu de fora,
E quando a gente vê essas coisas de fora, a gente se sente... Eu me senti muito mais calma comigo mesma, muito mais em paz comigo mesma, sabe? Essa pressão de competitividade dentro das direções, eu senti muito esse impacto dentro das vertentes de danças urbanas em Joinville, que não era uma competição muito saudável em relação à forma com que os grupos se comunicam, sabe? E aí essa picuinha vai afastando, e quando a gente vê, a gente está de novo dentro de uma ilha e sem conseguir nadar para lugar nenhum, sabe? Mas como eu disse, oportuniza. Tem pessoas que sabem fazer um ótimo trabalho. A gente joinvilense, a gente sulista, a gente não pode reclamar em relação ao festival, sabe? Porque às vezes, a nossa fonte de renda. E tá tudo certo também, porque, querendo ou não, isso também é fazer arte, sabe? É uma forma de comunicação. Eu já vim de um outro ambiente e depois descobri o festival, né? Tipo, eu raramente participei de alguns festivais, sempre estava em festival nos lugares de aluna ali de cursos e tais, e, né, tipo, de assistir, mas eu raramente estava num lugar de bailarina ali dentro do festival, justamente por esse ambiente que eu nunca me senti à vontade, né? De entrar dentro desse padrão de estar num palco para festival, e se você não tem esse padrão competitivo ali, você não está preparada para estar. Então, veio muitas controvérsias assim, em relação a festival e competição, assim, para mim, né? Então, eu já meio que fui sempre a pessoa do lado de fora. Eu acho que conto nos dedos de uma mão quantos festivais eu participei como bailarina, assim. Então, eu sempre estive nesse lugar de fora. E aí, estando nesse lugar de fora, eu pude perceber muitas outras coisas, assim, quão escasso mesmo, assim, de sair um pouco dessa caixa, às vezes a gente né? Tipo, a gente tem muitos bailarinos, assim, incríveis, mas que é criado apenas dentro desse formato. E quando ele sai desse formato, parece que ele perde todo que ele tem, sabe? E às vezes falta essa coisa do tipo, meu, você não é só isso, não é só pra isso. Tipo, tem, massa, mas não somente, né? Então, eu acho que falta um pouquinho isso. E entender também que o dançarino é um trabalhador como qualquer um outro, né? Então, eu acho que o que peca nos editais aqui é se colocar a gente nesse lugar de entretenimento e vislumbre e afins. Tipo, é um trabalho, cara. A gente rala pra caramba pra conseguir tal coisa, pra entender também como que escreve um projeto. Tipo, é dor de cabeça. Às vezes a gente termina de escrever e fica, meu, tomara que isso passe, porque se não passar, eu não sei o que vai acontecer. Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora com toda essa ideia sem verba, né? Tipo, às vezes a gente tem que realmente tirar do nosso, fazer vaquinha, rifas e afins, eventos pequenos para conseguir pelos ingressos e quando pagam os ingressos para estarem dentro. Então, tipo, ele coloca sempre a arte nesse lugar de não investimento, né? Do tipo, a dança tá ali, vai estar sempre ali. Se eu quiser, eu vou lá e assisto. Tipo, tá, e o investimento? E as pessoas que trabalham com isso? E o cara da luz? A gente tem que precisar de um técnico. E o cara, sabe, tipo, a produção. E de tipo, mano, é ralação, não é facinho, não é só uma dancinha, uns oitos, não é só uma luzinha ali que tá ali em cima, não é só um foco, né? Não é só uma música, tipo, eu pego ali no Spotify a música e vai. Tem toda uma produção musical, às vezes é trilha sonora, tipo, única para aquele lugar, para aquele momento. Então, eu acho que é realmente essa falta de colocar o dançarino, o coreógrafo, o criador, o produtor dentro desse local de que a gente trabalha como qualquer outro. E não do tipo, meu, tá ali e acontece, sabe? E investir de fato. Não é o nosso hobby. Não é eu ficar ralando, aí, eu vou me distrair agora, eu vou dançar. E o professor que tá te ensinando, ele tá ralando pra caramba, e ralou muito, ainda rala até hoje, para conseguir te dar uma aula que possa ser o teu hobby, né? Que possa ser essa tua distração. Por que a gente ainda é colocado nesse lugar de é só uma distração, hobby, afins? Tipo, tem todo um processo, né? E é isso, exatamente isso. Os editais aqui faltam colocar a gente nesse lugar. Porque às vezes ele te dá, beleza, passou o negócio de dança, mas a verba é mínima. Eu acredito que sim, Lê. Eu acho que existem alguns pontos aí, tá? O primeiro é correr atrás realmente do preju, onde todo mundo está tentando conseguir produzir algo, mas tem que ser dentro da sua escola, porque o tempo que você sai dali, você deixa de ganhar para poder estar produzindo outra coisa.
né? Eu digo isso porque com a escola cada vez fica mais claro isso. Eu vejo uma outra questão que, infelizmente, a gente vive dentro do nosso universo da dança, que é o ego também, né? A gente não pode maquiar, dizer que não existe, existe o ego, né? Que esse é o meu aluno, esse é o aluno, então existe uma política que acaba restringindo né, o medo de perder o aluno para o outro. Eu sempre tive uma cabeça muito aberta em relação a isso. Assim, eu digo que meus bailarinos, os meus alunos, que não são meus. Eles estão lá para compartilhar algo comigo, que eu aprendo com eles todos os dias, e eles levam um pouco de mim, e eu acho que a gente faz uma rede, eu acho que é a partir disso que a gente cria e a gente cresce. A gente não consegue crescer criando, vendo sempre a semelhança, enfim, eu acho que essa diversidade, essa pluralidade que a gente vê dentro de sala de aula, né, nos diálogos, e não só nos diálogos de a gente das conversas, mas dos corpos, né? Mas eu acredito que o Joinville é uma cidade muito complicada em relação à restrição de por que eu vou até lá se o aluno pode... Entende? Existe uma disputa que eu acho que acaba sendo uma coisa muito picuinha, pequena, dentro de tudo que a gente poderia produzir, né? De tudo que a gente poderia unir forças e fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lado de que as pessoas estão correndo atrás realmente de poder sobreviver e bancar suas empresas, bancar as coisas. Então, acho que existem esses dois pontos, que é o tempo e o ego, né? São duas coisas que eu acho que dificultam bastante a união. Nós tínhamos projetos que eram super bacanas, que eu acho que funcionou por muito tempo, que foi o projeto Dança Joinville, que unia, né, a classe dentro de um esquema que era apenas uma apresentação, mas não era só apenas uma apresentação, a gente tinha conseguido, através da união da dança joinvilense, um espaço para os grupos independentes ensaiar no final de semana, que era o Bolshoi, que era uma sala com estrutura, enfim, eu acho que assim, e cada vez, quanto mais passa o tempo, e quanto mais as grandes empresas apoiam as grandes instituições, mais nós que somos as pequenas empresas ou que somos os pequenos artistas ficamos com uma parcela menor de tudo, e aí isso faz que a gente faça do que a gente tenha que trabalhar em dobro, e a gente não consegue compartilhar a não ser dentro de pequenos fragmentos, na verdade, quando a gente vai ao público e a gente apresenta algo. Como eu falei, a minha fala lá no início, assim, nós estamos tão dedicados a fazer acontecer que às vezes a gente fica restrito a ir além, assim, por mais que eu, por exemplo, tento entender o máximo possível dessas políticas culturais, entender dos editais, é sempre muito difícil para mim, eu tenho uma grande dificuldade. Então, assim, é difícil achar parceiros dentro da dança que façam isso, chamem e falam, vamos compartilhar isso, eu escrevo para você e a gente pode trocar uma ideia, a gente... raramente, sempre quando eu busco essas parcerias, eu busco fora da dança, que são pessoas que me auxiliam, ou são produtores do teatro, ou são produtores da música, ou são produtores de outro lugar que vem essa necessidade, e através de conversas e trocas que a gente entende que dessa necessidade a gente acaba trocando. Agora, no mundo da dança eu acho bem difícil, assim, é bem restrito. Eu acredito que não só na parte da criação, mas na parte da produção também, né? Esse intercâmbio é difícil aqui, assim. Eu sei porque eu vivo a dança há mais de 30 anos, né? E eu sei a dificuldade que a gente tem nesse diálogo, assim. Eu acho que, às vezes, a gente tá muito... como é que fala? Comovido. Eu acho que existe muita comoção e pouca ação, sabe? Tipo, a gente tá aqui falando sobre isso e tal, se tem outras pessoas aqui, é tipo, verdade, bora fazer, vamos, é isso, eu tô sendo essa ideia e tal. Mas quando a gente fala assim, tá, agora bora agir, quem que fica? Às vezes fica o coreógrafo e aí o câmera, tipo, meio que assim, fazendo essa narrativa. Fica o cara da música e o cara da dança. Aí, tá, e por que a gente faz isso acontecer? Eu acho que é exatamente nesse lugar, de tipo, a galera se comove muito com as coisas e, nossa, realmente precisa para tal, mas na hora de agir, de fazer, de se unir de fato, assim, real, sem muita picuinha ali, picuinha aqui, fazer o rolê acontecer e não ficar pensando no que o outro grupo vai achar, no que a outra pessoa vai achar, o que fulano, ciclano vai pensar disso, e aí acaba se perdendo, né?
Eu sinto muito isso, assim, do tipo, meu, eu não vou fazer porque vai estar um evento, vai fazer um evento ali também, quase na mesma época. Eu falei, tá, mas quanto mais melhor, né? Então bora fazer também, vamos unir e saber dialogar, saber se comunicar. Eu acho que a gente tem muitas falhas de comunicação, muita insegurança e muitas coisas, assim, tipo, trazendo mesmo para uma estrutura, assim, tipo, do como o nosso país age, né? Tipo, parece que é um looping, assim, e esse padrão ali. Aí a gente que vê fora da curva fica nessas escassez, fica nesses atritos, fica querendo sair desses espaços, tipo, meu, então não é pra mim. Eu vou realmente ter que me virar em outro trampo, fazer outra coisa, porque não tá dando. Então, a galera não dialoga, então eu vou sair. Tipo, acontece muito isso em estúdios. Acho que é universal isso, né? Primeiro é a falta de auxílio financeiro mesmo, assim, sabe? As pessoas acreditarem mais. As empresas, a gente é uma cidade tão rica em empresas que a gente tem, sabe? A gente poderia ter tanto retorno e aí parece que é tudo muito centralizado sempre. E eu continuo a falar, para mim, eu, Fernando, e acredito que vai ser na fala dos outros, para a gente a dificuldade é de ser a fatia menor, porque a gente sempre acaba ficando com o resto ou com nada, né? E a gente tem que fazer esse nada muito. E esse muito e esse nada é o nosso meio de sobrevivência. Então, muitas vezes, por exemplo, eu sou um profissional que sempre viveu a dança, eu nunca pensei em ser gestor, né? Em empreendedor. Nunca pensei em ter uma escola de dança. Eu tive que virar empreendedor para poder sobreviver. E mesmo assim, vendendo a arte da dança numa cidade da dança que as pessoas tanto amam, eu tenho que provar todos os dias e eu digo assim, ó, eu tenho que fazer malabarismo para as pessoas acreditarem naquilo que eu estou vendendo. Então, é cultural, mas eu acho que ser a menor fatia sempre é um pouco mais difícil. Então, acho que assim, por mais que existam editais, por mais que existam documentos, eu acho que nós precisamos ser vistos também, sabe? Eu acho que tudo poderia ser equilíbrio, equilíbrio. Acho que mais essa parte financeira é a que mais pega para todos os artistas, para nós. Nós, a maioria não vem de berço, então a gente luta pelo nosso espaço, luta pela nossa arte, luta pela nossa fala, mas luta pela nossa sobrevivência, para ter o que comer, para a gente poder pagar nosso aluguel da sala onde a gente, porque sem esse espaço a gente não faz arte. Então a gente ser olhado com mais carinho, sabe? E eu acho que é isso. Porque a gente olha com tanto carinho para essa dança, a gente cria com tanto carinho e a gente não cria para nós e para o nosso ego. Tenho certeza que todas as pessoas que fazem dança em Joinville fazem porque amam e querem falar algo. E é algo importante. Eu acho que é isso. É muito o que o Fê falou, mas aí, tipo, trazendo, né, essas dificuldades mais para, tipo, a realidade de cor, de gênero e de lugares em que a gente ocupa na sociedade fica menos ainda, tipo, é uma dificuldade geral, mas quando a gente tem essas outras dificuldades, é menos favorecido ainda, então eu acho que falta exatamente essa questão de bancar o que falam sobre a questão de a dança para todos e a dança é isso e aquilo e bancar isso, sabe? Eu acho que falta muito isso, de entender que o nosso trabalho é, cara, valorização como qualquer um outro. Falar, levantar nossa voz, dizer, mostrar, a gente tem que estar sendo questionado o valor do ingresso, o valor disso, o valor da roupa, o valor não sei o quê, o valor o que a gente faz, para que esse cabelo, para que esse... Eu acho que sempre a gente é questionado, né? Do porquê a gente está nesse lugar. E é sempre a profissão do não vai dar dinheiro. Para que você vai fazer isso? Vai morrer de fome, né? Tipo, dançarina não trabalha. Ah, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou dançarina, mas você trabalha com o quê mesmo? Mas com o que você trabalha? Tipo, não, é o trabalho como um todo. Então, eu acho que falta essa valorização, esse olhar mesmo de entender, essa visibilidade também. Falta visibilidade de muitos corpos e corpos dentro da questão da dança. Eu, por exemplo, gastei muito dinheiro para poder sair da minha cidade para conseguir uma companhia. E por que dentro da cidade, da capital da dança, ainda não tem uma companhia? Uma companhia popular para artistas, já que a gente está falando de pluralidade, né? Eu acho que é isso que falta de
de entender que não é só o balé clássico que pode ser uma fonte de renda para a cidade. É entender que a cultura urbana, que o grafite, que um DJ, que um b-boy, ou que um pop, ou que uma pessoa que dança Vogue, talvez uma pessoa que dança jazz também, dentro disso encontrar um único corpo, sabe? E ter uma identidade própria. Mas eu acho que é isso que os artistas, os desafios para os artistas de Joinville vai ser sempre e vai continuar sendo a falta do auxílio que o Fernando já tinha dito. Vai continuar permanecendo. E se essas pessoas não descruzarem os braços, se essas pessoas que têm poder aquisitivo para poder apoiar, cadê o governo? Cadê o município de Joinville me auxiliando como artista? Eu aprendi tudo na rua, então é mais fácil eu permanecer na rua e aprender as coisas na rua. Com essa fala, as pessoas levam muito preconceito, mas não. A minha cultura veio de rua, então eu aprendi muita coisa na rua. E eu questiono, cadê os órgãos? Cadê essas pessoas que têm esse poder?